falar, olha, você vai dar à luz a um filho, ele vai ser nazireu. E só para explicar, na verdade, o que é nazireu era uma espécie de consagração que se fazia das crianças naquele tempo, ou de quem queria se consagrar ao Senhor. Então a pessoa, ela queria se consagrar ao Senhor, ela não podia beber vinho ou bebida fermentada, ela não podia cortar os seus cabelos e ela não podia tocar em cadáver, ela não podia tocar nem em animal e nem em pessoa morta. Por exemplo, se o pai e a mãe morressem, ele não podia ir lá no velório, ele tinha que ficar afastado de tudo aquilo que estava morto, que não tinha mais vida. Esse era o voto que todo nazireu fazia para poder se consagrar ao Senhor. E quando o anjo ele veio falar com a mãe de Sansão, ele já deixou essa ordem, olha, ele vai ser nazireu e ele vai nascer com essa incumbência, ele não vai poder se misturar, não vai poder tocar, não vai poder ficar dessa forma. Então ele já nasce com essa incumbência. E nessa vida de Sansão, vamos imaginar comigo, comigo, que Sansão então ele começa a crescer e automaticamente imagina, qual que é o seu nome? Rafa. A Rafa está crescendo. Aí vamos supor que a Rafa vai ser nazireu, ela vai fazer esse voto. Então os pais da Rafa vão falar o tempo todo enquanto ela está crescendo ainda, olha, você nunca vai poder cortar seu cabelo, você não pode tocar em bichinho morto, você não pode tocar em pessoa morta, você não pode beber vinho quando você crescer, você não pode beber bebida fermentada. Então a Rafa, ela cresce sabendo o que ela poderia fazer ou não. Então eu imagino que com Sansão foi a mesma coisa. Sansão cresceu ouvindo da parte dos pais dele aquilo que ele poderia fazer e aquilo que ele não poderia fazer. Então Sansão ele já estava, vamos supor, vacinado já de tudo que ele tinha liberdade. As crianças podiam ir fazer, mas o Sansão não. As crianças podiam não sei o quê, mas o Sansão não. Porque ele era separado, ele era consagrado e ele tinha uma missão. Só que o que me chama a atenção na história de Sansão, que aí no decorrer da sua história, ele foi vivendo a sua vida, chega um dia específico que Sansão ele encontra com um leão. Na verdade, a Bíblia fala que ele estava em um lugar, um leão vem em direção a Sansão, e a Bíblia fala que ele pega esse leão e com as mãos ele mata o leão. A Bíblia fala como um cabrito. Então é como se ele tivesse pegado, eu falo, nem eu consigo matar um cabrito com a mão, quem dirá um leão. Mas aí Sansão, pega o leão e ele abre esse leão e mata o leão. Aí ele mata o leão e deixa o corpo do leão lá. O cadáver, no caso, virou um cadáver, né? E aí depois disso, Sansão está seguindo a vida dele, está vivendo, e aí ele fala, vou lá conferir como é que está o cadáver do leão. Chega lá, abelhas tinham chegado no meio do cadáver lá e tinham feito uma colmeia, e aí tinham colocado mel. O que Sansão faz? Ele toca, pega esse mel, come e ainda leva para o pai e para a mãe dele. Ou seja, ele acaba de quebrar um dos votos que ele tinha, eram 3 votos, não tocar em cadáver, não raspar o cabelo, e não beber vinho nem bebida fermentada. E então, Sansão toca, leva o mel para os pais e ainda dá para ele, só que ele faz uma coisa aqui. Além de fazer aquilo que quebra um princípio, ele ainda faz mais um ponto que ele não fala para os pais de onde veio o mel. Ou seja, ele já comete um pequeno pecado que é a omissão, porque ele sabia que se ele contasse para os pais dele, olha, peguei de um cadáver. A primeira coisa que o pai e a mãe dele ia fazer, como assim? Te avisei a vida inteira que você não podia tocar no cadáver, você vai lá e me toca no cadáver, ainda come coisa que veio do cadáver. Ok, então a primeira queda de Sansão, o primeiro erro de Sansão, a primeira quebra de princípio de Sansão. A segunda coisa que Sansão faz, que encaminhou ele para a sua queda, foi quando ele bebe vinho. A Bíblia não fala explicitamente, Sansão bebeu vinho, mas Sansão ele foi para uma festa de noivado, na verdade ele ficou noivo de uma mulher, e essa mulher, na verdade, ela era filisteia. É isso, né? Filisteia. Ela era filisteia. Então, ela era do povo que Sansão nasceu para poder, vamos supor, dizimar para libertar. E ele vai lá, então, e decide casar com uma mulher filisteia. E aí, os pais dele, não, Sansão, mas não tem ninguém aqui do nosso povo que você possa casar e que você possa ter um relacionamento? Ele fala, eu me apaixonei por ela. E ele se apaixonou, então, pela filisteia. E ele vai lá e se casa com a filisteia. Só que quando ele se casa com a filisteia, ele faz uma festa. E essa festa que ele faz, o nome em hebraico é Misset, que significa literalmente banquete de bebida. Então imagina, ele era um noivo, a Bíblia não fala que ele bebeu, mas ele era um noivo, ele estava dando uma festa de bebida e ele não iria beber?
Então, subentende aqui, alguns teólogos vão entrar em divergência ali, mas a corrente majoritária vai dizer que, muito provavelmente, nessa festa, Sansão, ele bebeu e ele quebra, então, o segundo princípio que ele não poderia quebrar sendo um nazireu. Nazireu era um voto, não era um povo, não era uma etnia. Ele, então, quebra o segundo princípio e agora ele está decaindo, cada vez um pouquinho mais. Só que aí, outro pecado que ele comete junto com esse era que ele era o sabichão, né? Ele sabia de tudo. Os pais dele falaram, você tem certeza que você vai casar com essa mulher? Não tem ninguém aqui? O que ele fala? Eu estou apaixonado por ela. E ele vai lá e casa com a mulher que os pais orientaram ele não se casar. Então, da primeira vez, quando ele toca em cadáver, ele comete o pecado ali da omissão, que ele não vai falar para os pais de onde ele tirou aquele mel. E da segunda vez agora, ele ignora aquilo que os pais estão falando e vai e casa com aquela mulher. Só que aí a gente percebe uma coisa que, depois que Sansão fez essas duas coisas, ou seja, eram 3 degraus que ele tinha para subir, ele vai lá, subiu 3, ainda faltava 1. Só que nisso tudo ainda se passam, no caso, 20 anos, e depois que se passa 20 anos, Sansão ele vai conhecer a famosa Dalila, que é quem vai ser assim, a mulher responsável pela queda final dele. Só que antes dele conhecer essa mulher, na verdade, depois, assim que ele cometeu essas 2 quebras de princípio, Sansão, em Juízes 14, 19, ele mata 30 homens. Por quê? A mulher que ele casou, que os pais falaram que não era para ele casar, o que ela fez? Ela se vendeu e entregou Sansão em relação a uma aposta que ele tinha feito lá, e ela dedurou ele. E basicamente eles vieram para matar Sansão, e Sansão teve que se vingar, ele foi lá e matou os 30 homens. Só que a Bíblia fala aqui, então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E aí depois, Juízes ali 15 e 14, vai dizer que mais uma vez o Espírito do Senhor apossou-se dele, que foi quando ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. É isso aí, queixada de jumento. Ele vai lá e mata então 1000 homens. Esse para mim é o ponto principal da história de Sansão, onde muitas vezes eu e você nos encaixamos. Por quê? Sansão, ele estava de boa cometendo a quebra de princípios e cometendo alguns pecados. A Bíblia vai falar que se passaram 20 anos, só que estava dando tudo certo. Então imagina comigo, Sansão quebra os princípios, o Espírito Santo ainda vem e usa ele para poder fazer algumas coisas. Ele passa 20 anos governando, julgando tudo certinho e nada acontece. Então o que ele entrou no lugar? Tá tudo bem. Eu estou fazendo tudo errado, eu estou aprontando, eu até venho na igreja, eu até sei cantar as músicas, eu até estou aqui todo domingo, mas nada aconteceu até agora, por que vai acontecer amanhã? E aí Sansão, eu acho que ele vai cauterizando, ele vai ali impermeabilizando o coração dele, ele vai se fechando para aquilo que Deus talvez queria mostrar para ele. E nós muitas vezes somos iguaizinhos a Sansão, porque não deu errado, ninguém descobriu, nada aconteceu, então o que eu faço? Eu continuo fazendo. E Sansão, então, ele prossegue com essa vida, ele está ali, o Senhor continua usando ele. Mais para frente ainda, Sansão, ele vai fazer uma oração e Deus vai ouvir. A Bíblia fala que ali em Juízes 15, 18 e 19, que Sansão, ele ora a Deus e Deus ouve a oração. Ou seja, Sansão tinha pecado, tinha quebrado princípios, mas Deus ainda ouvia Sansão e se manifestava a Sansão de alguma forma. Só que aí chega para mim, que é o versículo-chave que eu quero convidar vocês a abrir. Giovana, coloca para a gente também, por favor, Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. Vamos ler aqui, vai ficar mais fácil. Então ela gritou, Sansão, os filhos vêm vindo aí, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Esse texto aqui chega em qual contexto? Sansão, ele vai para uma cidade, ele chega lá na cidade e ele se apaixona, e ele na verdade tem uma relação com uma prostituta. Porque Sansão, ele tinha um problema, na verdade ele tinha talvez vários problemas, mas um dele era muito forte. Começava com M e terminava com mulher, que era mulher. Então Sansão, ele era muito forte por fora, mas aqui dentro ele era muito fraco, ele era muito suscetível a ser levado, porque
Ele conseguia fazer aquilo que ele precisava fazer, que era ter força, que era lutar, mas ele não conseguia controlar sua mente, seus pensamentos, seus desejos. Então ele era um homem incontrolável e era controlado pela sua mente, pelos seus desejos. Então ele chega na cidade e ele fica com uma prostituta. Depois que ele fica com uma prostituta, ele vai lá e se apaixona por Dalila. E ele se apaixona por Dalila e ele fala, eu quero casar com Dalila, vai lá e começa a ter um relacionamento com Dalila. E nesse relacionamento com Dalila que ele começa a desenvolver, a Dalila, os filisteus percebem que ele está apaixonado por ela. Então o homem apaixonado, ele faz qualquer coisa. E quando eles percebem que ele está apaixonado por ela, o que eles fazem? Eles falam com ela assim, olha, nós vamos te dar prata, e se nós vamos te dar prata para você descobrir qual é o segredo de Sansão que deixa ele forte. Sansão já tinha quebrado 2 princípios, faltava mais um. Qual era o que faltava? O cabelo. Mas ele ainda tinha um cabelo, ainda tinha força, o Espírito Santo ainda usava Sansão. E Sansão, então, ela começa a insistir. Por 3 vezes ela insiste para Sansão. Sansão, qual é o segredo da sua força? Como é que você fica tão forte? Como que você consegue ter essa força toda? De onde vem a sua força? Sansão vai lá e conta uma pequena mentirinha para ela. Não, é que a minha força, ela vem de não sei aonde, não sei o quê, parará. Ela fala, Ela vai lá, pega exatamente o que Sansão falou e tenta para ver se realmente vai funcionar. Não funciona, Sansão continua forte. Ela faz isso pela 2ª vez e ela faz isso pela 3ª vez. Depois da 3ª vez, a Bíblia vai dizer que todos os dias, ela começou então a perguntar para Sansão. E como todos os dias, ela o importunasse com a sua insistência. Ele foi sendo cansado dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E aí, depois que ela insistiu tanto, Sansão então vai lá e revela para ela, olha, cansei, falou demais na minha cabeça. O negócio é o seguinte, se rapar a minha cabeça, eu perco a minha força e aí, no caso, eu me torno um homem normal. Aí ela falou, agora eu senti que ele abriu o coração para mim. Ela bateu o WhatsApp lá para os filisteus lá, avisou eles. Os filisteus lá fez o grupo no WhatsApp, organizou tudo e veio atrás de Sansão. Eles chegam, pegam Sansão, furam os olhos de Sansão e faz chacota de Sansão, enfim, Sansão perde literalmente as suas forças. Só que aquele versículo, volta para mim, Giovana, por favor, ali Juízes 16, 20. Esse versículo especificamente é quando ela, pela última vez, ela grita para ele, né? No caso, Dalila está gritando para ele, falando, olha, os filisteus estão vindo aí. Ele então desperta do sono e ele fala, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. E é nesse ponto específico aqui que eu quero entrar sobre a palavra impermeável. Sansão, eu acho que quando eu tive a revelação, alguém, na verdade, pregou, ministrou sobre esse texto, eu tive a concepção e eu olhei para esse texto diretamente, eu acho que a coisa mais triste que pode haver para uma pessoa que está na igreja, que se diz cristão, que conhece o Senhor, é não perceber quando o Senhor já te deixou. É não perceber quando o Senhor nem está em você mais e você acha que está. E Sansão ali, ele é levado por desobediência, ele é levado pelo seu coração, ele é levado pelos desejos. E ele então deita no colo de Dalila. Se deitou no colo, o que ele recebeu? Eu imagino que um cafuné. Então ele deitou no colo errado, está recebendo um cafuné. Dalila chama um cara e fala, rapa a cabeça dele. Rapou a cabeça dele e ela mesmo arma para ele, para que ele chegue e ele seja derrotado e envergonhado. E essa história, ela, na verdade, me preocupa muito, porque é como o meu coração muitas vezes pode estar. Ele pode estar impermeabilizado, ele pode estar cauterizado a ponto de eu não perceber que o Senhor não está comigo mais, que o Senhor já me deixou. E eu levanto, venho ministrar, pego o microfone, no domingo venho cantar, achando que Deus está comigo, só que Deus não está comigo mais. Eu vou fazer alguma missão, vou viajar para poder pregar o Evangelho, só que eu vou pregar o Evangelho de um Deus que não está comigo mais. E isso deve ser a preocupação do nosso coração, porque é muito fácil isso acontecer. O nosso coração ser levado pelo ativismo. O ativismo, a gente vem na igreja, levanta a mão, canta as músicas e acha que o Senhor está comigo. Será que o Senhor está conosco? E essa semana eu estava em terapia, assim, minha terapeuta ela é cristã, e eu estava trocando ideia com ela. E eu estava muito triste, assim, com algumas atitudes minhas e com o meu coração, assim, com os meus pecados. Eu estava, assim, nossa, triste, eu questionando o Senhor, Deus, como é que o Senhor pode me usar? Como é que o Senhor pode usar alguém como eu? Porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu coração, eu sei o que se passa aqui. Então, não, mas você... Não, mas eu sei. E eu vendo as minhas debilidades, eu pensei, como o Senhor pode me usar, como o Senhor pode fazer alguma coisa a partir de mim ainda. E ela falou comigo assim, Natanael, isso é um bom sinal.
Porque se você ainda está incomodado com algo que você está fazendo de errado, é sinal que o Espírito Santo ainda está trabalhando no seu coração. E aí que o Senhor me trouxe, então, sobre impermeável. O que é impermeável? Impermeável é algo que é feito para... Algo que é feito para não deixar passar nada. É impermeável porque te protege. Essas capas aqui são da nossa época, a gente usou que a igreja usou na enchente. Vai dar certo, vou vencer ela. Preciso de uma outra um pouquinho maior. Então isso aqui é algo impermeável. É algo que eu posso molhar, mas lá dentro não aconteceu nada. E muitas vezes, como Sansão, o nosso coração está exatamente da mesma forma. Ai, peraí. O nosso coração está exatamente da mesma forma. Nós não conseguimos mais sentir Deus. Nós vemos a igreja, porque aqui, ó, molha. Se você olhar aqui, olha, tá molhado, tá vendo? Tá molhado. Mas não penetrou. Então a gente pode vir na igreja, a palavra vai bater e vai escorrer. Nós vamos ouvir e vai escorrer. Deus vai falar com a gente alguma coisa, vai bater e vai escorrer. Porque o nosso coração está impermeabilizado. E foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão foi brincando, Sansão foi caindo. E conforme ele foi caindo, ele não foi percebendo que ele estava se afastando do Senhor. Ele não foi percebendo que ele não tinha mais o Senhor perto dele. E que triste coisa deve ser você viver uma vida achando que tem o Senhor e não tem o Senhor. Assim, da mesma forma, quando alguém é traído, quando alguém é decepcionado, você achava que tinha a lealdade daquela pessoa, que tinha o coração daquela pessoa, mas você é traído. E aí, quando você é traído, você descobre que você nunca teve o coração daquela pessoa, que você nunca teve a lealdade e a fidelidade daquela pessoa. E isso quebra o nosso coração. E da mesma forma somos nós com o Senhor. Aparentemente, por 20 anos, tudo estava normal. Ele cometeu um pequeno deslize e ele achou, vai dar tudo certo, sempre deu tudo certo, sempre o Senhor até agora não saiu de mim. Ele deu mais um deslize e ele falou, eu pisei mais um pouquinho, tá tudo bem, não tem problema, acho que eu posso continuar dessa forma. E ele não começou a se dar conta que o Senhor estava se distanciando dele. Eu vi uma vez um pastor explicando sobre a diferença de graça e misericórdia. A graça é algo que o Senhor derrama sobre nós e a misericórdia é quando o Senhor precisaria derramar justiça sobre nós e Ele derrama a sua misericórdia. Porque a graça é algo que nós todos já temos, mas a misericórdia é tipo assim, eu tinha que te matar agora, eu tinha que te matar, mas eu vou derramar a minha misericórdia sobre você. Porque a graça é um favor imerecido, todos nós recebemos, ela está disponível para todo mundo. Mas a misericórdia é quando Deus já está assim, ó, a solução era matar. Eu tinha que pegar aqui, estrangular, matar. Mas eu não posso, então eu vou lá e faço o quê? Derramo a minha misericórdia. E pode ser que nós tenhamos perdido Deus e não tenhamos nos dado conta disso. Como que eu sei que eu perdi Deus e eu não estou me dando conta disso? Você peca, o que você sente? Quando você faz alguma coisa de errado, o que acontece no seu coração? Você fala uma mentira, e aí, como que é para você? Suave? Nem trisca nada no seu coração? Você tem um pensamento que você não devia ter. Como que seu coração se posiciona a partir disso? Você não sente mais nada? Já virou um hábito mentir para você? Já virou um hábito fazer coisas erradas para você e não sentir nada? Talvez seja um sinal de que seu coração está impermeabilizado, seu coração está fechado e Deus não está tendo mais acesso a você. E que triste coisa é chegar no último dia, viver uma vida inteira na igreja, viver uma vida inteira lutando para não fazer sexo antes do casamento, viver uma vida inteira tentando ser fiel ao seu marido, à sua esposa, viver uma vida inteira servindo ao Senhor, viver uma vida inteira não podendo fazer isso, não podendo fazer aquilo, e regra aqui, e regra ali, e princípio aqui, e chegar no último dia e ouvir do próprio Deus, aparta-te de mim porque eu não te conheço.
E essa palavra conheço, quando está nesse texto, ela não está falando de saber quem é, porque Deus sabe exatamente quem cada um de nós somos. Mas conhecer, o significado em grego dessa palavra conhecer está falando de profundidade. Eu não tive relacionamento com você, eu nunca soube quem você foi, eu nunca me aproximei suficiente de você para ter relacionamento e para dizer que eu te conheço. Então o que Deus está dizendo é, olha, aparta-te de mim, porque eu sei quem você é, mas eu não te conheço. E o mais pesado ainda é saber que quando eu paro para olhar para esse texto, que ele vai falar o quê? Que eles expulsavam demônios. Porque eu vou falar com vocês, confessar uma coisa, eu cago de medo de expulsar demônio, mas vamos lá, se precisar a gente junta aí 2, 3 e vai tirando até sair. Mas eu tenho medo, vamos lá, confessar meus habilidades aí. E imagina, os caras expulsavam demônios, lá não fala que eles faziam 1, 2 milagres, fala no plural, milagres. Em teu nome realizamos milagres. Então, eu posso orar aqui, um cadeirante levantar, a igreja toda, não estou conseguindo nem mexer, a igreja toda saltar aqui, e ainda assim, chegar naquele dia, Deus falar, eu não te conheço, porque você fez a minha obra sem mim. Você viveu muitas coisas sem mim. E eu acredito que o Senhor, Ele vai nos convidar para esse tempo, para parar para pensar se de fato nós não estamos com o nosso coração tão impermeabilizado, tão normalizado com o pecado, que para nós não faz mais diferença. Eu lembro que, quando eu era adolescente, era muito difícil e era muito pesado quando você ouvia que um pai matou um filho, ou que um filho matou o pai. Era uma coisa tipo, hoje você ouve, você fala, de novo, né, aconteceu. Isso é o nosso coração sendo cauterizado e impermeabilizado, porque nós não sentimos como sentíamos antes. E é a mesma coisa com o pecado. Como Sansão, nós damos um pequeno passo. Não aconteceu nada, né? Deus continua me usando, eu cantei domingo, a irmã chorou, não sei o que aconteceu, tá dando certo. A gente dá mais um passo. Não é que Deus me usa ainda? Desse jeitinho aqui Deus está me usando? Até que chega um dia que a gente deita num colo errado, recebe um cafuné errado. E esse cafuné é da pessoa que vai entregar a nossa vida para a morte. Tá, mas agora, eu estou impermeabilizado, como é que eu faço para me libertar disso? Como é que eu faço para sentir Deus de novo? Como é que eu faço para começar a sentir Deus a partir de agora? O único caminho é o mesmo caminho do início. É começar a tirar a capa. É começar a se abrir para que, quando o Espírito Santo precisar tocar, ele possa ter um lugar para onde ele possa penetrar, onde ele possa tocar de fato em você. E não existe outra forma se você não começar a tirar a capa, a tirar aquilo que está te afastando de Deus. E como isso aqui está difícil para sair, o pecado também é difícil para sair. É muito difícil você largar aquele pecadinho. Porque pecado é igual aquela coceirinha gostosa, sabe? Você vai coçando e vai coçando. Aí na hora que você vê, você abriu a ferida. Você machucou a pele. Então o primeiro passo para que nós percamos a nossa impermeabilidade é tirar a capa. Hebreus 12:1 vai dizer, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui não fala que Deus vai nos livrar, aqui não fala que Deus vai tirar o pecado, aqui não fala que Deus vai tirar a tentação, mas ele fala que nós, é uma ação nossa, nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha, tudo que impede que nós corramos a nossa corrida. Porque todos nós aqui temos uma corrida para correr. Todos nós aqui temos um alvo para alcançar. Só que eu não sabia, mas hoje em dia esse pessoal da corrida aí, tem até short, que você usar um short, isso aqui tá pesado. O cara tá de bermuda, não pode correr de bermuda, tem que pôr não sei o que e tal, porque pesa um pouquinho que não sei o que. Que loucura! E aí quando você vai parar para pensar, então, fazendo uma analogia em relação à nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, é a mesma coisa. Você está falando assim, ei, tira tudo que está atrapalhando a sua corrida. Você tem uma corrida, você tem uma linha de chegada, você tem um lugar para chegar. E tantas coisas têm atrapalhado você, tantas coisas têm colocado, sendo um empecilho para que você não chegue na sua corrida.
E quando eu paro para pensar, eu me lembro de mim mesmo em relação, quando eu comecei a perceber sobre o Instagram. Eu produzo conteúdo para a internet, estou lá todos os dias, só que eu comecei a perceber que todas as vezes quando eu cheguei aqui no Sul, eu comecei a usar muito mais do que eu usava quando eu estava em Minas Gerais, por exemplo. Todo lugar novo que eu vou, eu começo a usar muito mais. Por quê? Eu não tenho muitos relacionamentos, não tenho muitos amigos, não tenho muito o que fazer, então a minha fuga se torna o meu celular. Então eu começo a usar. E aquilo vai enchendo o meu coração, porque parece que não. Mas a gente abre aqui, o nosso coração está sendo alimentado de alguma forma. O nosso coração está recebendo informações e essas informações, em algum momento, elas vão começar a cauterizar o nosso coração. Porque você vê tanto sexo todo dia que sexo, então, tudo bem, está tudo certo. Você vê tanta gente pelada todo dia que automaticamente, essa roupa não é tão indecente assim, porque, olha, todo mundo usa todo dia dessa forma. Isso é cauterizar o coração, isso é pegar o nosso coração e ele começar a ficar de uma forma que nada penetra mais. E a única forma de nós começarmos a sentir de novo, sabe quando incomoda, quando você está numa roda e alguém fala alguma coisa e você se incomoda, tipo, isso aqui não está certo, e nosso coração às vezes já está cauterizado, o que a gente faz? Não vou discutir por isso. Nosso coração já está no lugar ali, já está tudo certo, não tem por que brigar por isso. Nós precisamos começar a tirar as nossas capas e nos livrar daquilo que tem atrapalhado a nossa corrida. Um segundo ponto é que Deus não tem problema com pecadores, Deus tem problema com corações que não se arrependem. Eu fui para minha terapeuta conversar e comecei a falar com ela, tipo, que realmente era a forma como eu estava me sentindo naquela semana ali. E ela começou a falar comigo. Ela é meio sarcástica assim, ela uma gracinha. Ela falou, tipo, que bom, né, que Deus chama só os perfeitos, né? Que bom que todo mundo que Deus usou foi só os perfeitos, né? Porque quando Deus ele foi chamar todo mundo, ele pegou a lista de perfeição e colocou. Então você se incluiu nela e agora que você não se encaixa mais, você não pode ser usado mais por Deus. Deus nunca nos chamou para sermos perfeitos. Deus nunca pediu para que nós fossemos um semideus ou um Deus. Deus sempre nos chamou na nossa humanidade. Ele sempre nos chamou para sermos quem somos, humanos, pecadores, caídos. Mas Ele não nos chamou para sermos impermeáveis, para termos um coração onde Ele não consiga colocar a mão e não consiga tocar. O outro ponto é, se afaste de tudo que parece ou te afasta do seu propósito. Se aproxime da luz de Deus que nos mostra quem somos. Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais distante nós estamos da luz. E quanto mais distante da luz nós estamos, menos nós conseguimos perceber as nossas debilidades. Se a gente apagar a luz aqui, colocar um breu aqui, você não vai conseguir ver a imperfeição de ninguém, você não vai conseguir ver a espinha, ver aquilo que, melhora, você não conseguiria ver nada. Mas quanto mais luz nós colocamos, quanto mais próximo da luz nós estamos, automaticamente mais as imperfeições nós conseguimos perceber. Então é a mesma coisa com o Senhor. Quanto mais longe de Deus nós estamos, menos nós conseguimos perceber as nossas mazelas e aquilo que nós precisamos melhorar. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nos achegamos a Deus, mais nós vamos vendo o quão podre e o quão ruim de fato nós somos. E como eu me aproximo de Deus? Através da palavra. Quando você abre ali para ler um salmo, quando você abre ali para ler os evangelhos, para ler um provérbios, você está se aproximando de Deus e você está dando lugar para que a luz de Deus, ela possa iluminar você. E a partir de então você consegue ver quem você é. Porque nós só vamos mudar, nós só vamos ter novos comportamentos quando nós conhecemos a verdade. Porque se você não sabe se algo é certo ou se algo é errado, você vai fazer aquilo que vem na sua cabeça. Mas se nós nos aproximamos do Senhor, começamos a desenvolver um relacionamento com Deus através da sua palavra, automaticamente a verdade dele começa a penetrar no nosso coração e nós começamos então a sermos transformados por essa palavra. Apocalipse 2:5, eu e a Kátia, a gente não conversou sobre nada. E ela citou exatamente o versículo que eu tinha colocado aqui, que é para quem ainda deseja quebrar essa impermeabilidade. Apocalipse 2:5 vai dizer, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, o convite de Deus também para nós é, você já sabe onde você caiu, você já sabe aonde você parou, onde você perdeu o Senhor de vista. Então, o convite do Senhor é, volta para mim.
volta para mim enquanto é tempo. Volta para mim enquanto eu ainda estou te chamando, enquanto você ainda consegue ouvir a minha voz. Sabe aquele filetezinho? A mesma coisa que eu colocar essa capa aqui, ela não cobre o meu rosto, por exemplo. Então, eu ainda teria um lugar para poder ouvir a Deus. Eu teria ainda uma brecha onde eu poderia ser poderia ter a minha impermeabilidade. Falar em língua já. Vocês entenderam? É isso aí. Penetrada pelo Senhor. E eu acredito que o Senhor, Ele tem esse convite para nós porque Ele sabia exatamente quem Ele estava chamando quando Ele chamou. Tem uma história que eu gosto muito, que ela é de um noivo. E aí esse noivo, ele está na entrada para poder chegar no casamento. E nesse casamento, a noiva já tinha entrado. Mentira, é o contrário. A noiva estava lá, o noivo estava aqui. E aí o pastor que estava ministrando o casamento, ele pergunta para esse noivo assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Chegou uma mensagem para mim que é agora, do futuro. E eu queria te falar que eu tenho algumas coisas para te falar sobre a sua noiva. Eu consegui um acesso aqui privilegiado e eu sei exatamente todos os dias que ela vai cair. Aqui, olha, eu consigo te falar que data, horário, com quem e o que ela vai fazer. Eu queria saber de você se você ainda assim tem interesse em casar com ela, porque como a gente está aqui, você tem um tempo ainda para poder decidir e saber se você quer casar com ela ou não. E esse noivo, sabendo exatamente tudo que a noiva faria, ele vendo os prints, sabe, veio a mensagem do futuro, vendo tudo, ele decide dizer: pode deixar ela entrar que eu vou me casar com ela. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele sabia de todas as nossas quedas. Ele sabia exatamente tudo o que você faria. Ele sabia quantas vezes você cairia. Ele sabia quantas vezes pensamentos impuros iriam inundar a sua mente. Você iria perder o controle e iria acabar na pornografia. Ele sabia exatamente quantas coisas viriam ao seu coração e você iria trair a confiança daquele amigo, então você iria trair a sua esposa. Ele sabia exatamente de tudo. Mas ainda assim, sabendo de todas essas coisas, ele disse: pode mandar a noiva entrar, porque eu vou me casar com ela. E uma coisa que, um versículo, na verdade, que eu quero ler para a gente finalizar, a banda pode subir, por favor. Apocalipse 3,16 vai dizer o seguinte: assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, ele sente náuseas de quem está no meio do caminho. Deus, ele sente náuseas de quem não tem uma decisão de seguir com ele. Ele não tem náuseas de pecador, ele não tem náuseas de quem erra, ele não tem náuseas de quem cai, ele tem náuseas de quem permanece em cima do muro. É isso que a Bíblia vai dizer, que ele tem vontade de vomitar aqueles que estão em cima do muro. E que o nosso coração nessa noite possa olhar para essa verdade e saber que nós temos um Deus que entende e que reconhece a nossa humanidade. E que Ele não desiste de nós ainda assim. Ainda assim Ele nos persegue, ainda assim Ele nos ama, ainda assim o Seu amor está disponível para nós. Mas o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com tamanho amor? O que nós temos feito com esse noivo que decidiu morrer e se casar ainda assim com uma noiva impura e traidora? Ai, mas Judas traiu Jesus. Nós também traímos Jesus todos os dias. Quando sabemos o que fazer e não fazemos. Quando sabemos o que escolher e não escolhemos. Você pode curvar sua cabeça aí no seu lugar nessa noite? Como eu falei para vocês, essa semana estava me sentindo assim, um lixo mesmo, sabe? E questionando muito ao Senhor. Muito, muito ao Senhor. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, a primeira pessoa que Ele ministrou foi a mim. E me trouxe um conforto tão grande saber que Deus me aceita humano. Deus me aceita pecador. Mas Ele também precisa que eu me posicione, Ele também precisa que eu largue a minha capa, largue aquilo que me distancia dEle, aquilo que me afasta dEle, aquilo que me leva para tão longe dEle. Gostaria que você tivesse um tempo aí com Deus agora, alguns segundos, que você falasse com o Senhor: Deus, eu não estou nem te sentindo mais, eu nem te sinto mais, Pai, se é o seu caso. Ou se também é o seu caso, como Sansão, de cometer pequenos pecados e achar que não vai dar em nada.
Nós podemos brincar de sermos cristãos, mas o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está empenhado na missão dele, que é nos matar, nos destruir, nos roubar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que possa agir em nós, Pai. Nós queremos nos arrepender nessa noite, nós queremos, Deus, render o nosso coração a Ti nessa noite, Pai. Nós não queremos perder o nosso coração, nós não queremos Te perder de vista, Pai. Mas nós queremos nos aproximar do Senhor, Jesus. Deus, Espírito Senhor, Jesus. Se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida em adoração, ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes. Se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração.